Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o Nada Trivial. Nossa dose de neurociência na veia começa agora. Nosso quadro de terças-feiras e a gente está no meio de uma série incrível. Neurociência do comportamento. É o tema que eu mais gosto de falar. Eu resolvi fazer essa série porque eu estou escrevendo um livro aí que já deve já tá no jeito para chegar na mão de vocês por aí. Já, inclusive, deve sair toda a campanha de pré-lançamento, e você se antecipar, vai chegar junto. Outra coisa que você não pode perder de vista por aqui é a comunidade inédita. Lá você vai aprender muita neurociência. Então, se você gosta de neurociência, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, que você vai conhecer tudo sobre a comunidade inédita, que será lançada oficialmente no dia 17 de junho. Se você entrar logo, você vai ser um membro fundador dessa comunidade, cheio de prerrogativas, podendo levar grupos de estudo, reuniões, eventos, vai ver. Vai ser a comunidade mais interessante de neurociência já produzida nesse país, quiçá neste mundo, não é? E para a gente dar continuidade à nossa série de neurociência do comportamento, nós vamos tocar numa feridaça que muita gente se pergunta e se perde um pouco nesse tema, que é a questão dos famosos comportamentos automáticos, né? Eu já tive a oportunidade de falar sobre isso aqui no Nada Trivial outras vezes, especialmente quando eu fiz vídeos sobre o cerebelo. Eu acho que, se bobear, tem 2 vídeos já bem explicadinhos, tanto da anatomia quanto da funcionalidade do cerebelo, mas eu queria falar sobre o comportamento automático sobre uma outra perspectiva hoje, né. Você já deve ter ouvido falar de um, ganhador do prêmio Nobel, que é Daniel Kahneman, né. Ele faleceu esse ano, agora em 2024, uma perda muito importante aí para a ciência, né, foi prêmio Nobel, e ele estudava sobre vieses cognitivos, né, estudava sobre processo de tomada de decisão, e ele demonstrou, junto com um parceiro de trabalho, de vida dele, de anos, né, de trabalho, o Amos Tversky, eles demonstraram que a maior parte dos nossos processos de tomada de decisão acontecem num modelo meio automático e que aumenta muito a chance da gente cometer erros, né. E passou a ser esse um enfoque muito importante nesse tema, né. Inclusive tem um livro que ficou aí nos mais vendidos durante um tempão, chamado Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, né, onde ele traduz todo o estudo que o levou a ganhar o prêmio Nobel, né. Mas, eu faço um recorte dessa história que pode ser uma questão que as pessoas interpretem de forma um pouco equivocada e que esteja, quem sabe, atrapalhando sua compreensão e até mesmo a sua potência em relação a esse tema. Então, aqui no meio da nossa série Neurociência do Comportamento, eu quero abordar especificamente, neste vídeo e no próximo, essas 2 perspectivas tratadas no livro e em todo o trabalho do Kahneman, que é o sistema rápido e o sistema lento. Veja, não foi o Kahneman quem percebeu essa dualidade no processo de tomada de decisão, tá? Esse sistema dual de tomada de decisão, ele é conhecido já na literatura, tanto da psicologia quanto da própria neurociência, há muitos e muitos anos, né? O que o Kahneman fez foi estruturar isso para a tomada de decisão com base econômica, né? Ele estava muito interessado na questão da tomada de decisão econômica, hã, e foi esse o foco dele, tanto que o prêmio Nobel que ele ganhou foi de economia, né, não foi de medicina, né, não foi na área da saúde, não foi na área da fisiologia, do funcionamento do corpo. Foi especificamente um Nobel de economia, porque ele quebrou a ideia do famoso homo economicus, que é um tomador de decisão racional. Essa foi o questionamento dele, né. Mas qual é o recorte que eu quero fazer aqui para vocês nesse vídeo e no próximo vídeo, para a gente compreender essa perspectiva do processo de tomada de decisão na construção do comportamento? No vídeo passado, se você assistiu, você viu que eu trouxe a questão da cognição, quer dizer, à medida que eu vou ampliando a minha capacidade de ler o mundo, de reconhecer o ambiente e as suas pequenas variações, eu vou adequando melhor o meu comportamento a cada uma dessas situações. Mas, obviamente, esse processo cognitivo, e quanto mais camadas, né, de complexidade nós vamos colocando nesse processamento cerebral, mais lento esse processamento vai ocorrer. Ele vai demorar mais tempo para conseguir dar conta de todas as variáveis. É uma questão mesmo de delta de tempo.
E você sabe, comportamento não é alguma coisa que pode esperar, né? Em geral, nós temos ali uma situação que nos pede uma interação imediata. E mesmo que a interação que é solicitada a nós não seja imediata, é como se nós exprimíssemos, né, nós conseguíssemos manifestar nossa competência através dessa prontidão, através dessa capacidade de fazer uma entrega bem rápida de qualquer coisa que nos perguntam, né? É quase como se nós manifestássemos nosso conhecimento e nossa competência nessa forma de interação. Se alguém te pergunta, puxa, qual é um bom lugar aqui para me hospedar, para conseguir um restaurante que seja bom e tal, espera-se que você saiba responder isso da ponta da língua. Essa expressão "na ponta da língua" fala justamente sobre essa perspectiva do que é automático, do que flui como quase que espontaneamente do seu conhecimento. Entenda que isso está diretamente ligado também ao comportamento, porque na maior parte do tempo nós vamos fazer coisas que estão na ponta da língua, não exatamente da língua, mas da ponta dos dedos ou na ponta de cada parte do nosso corpo, né? Quer dizer, alguma coisa que está pronta para ser expressa. E geralmente esse tipo de comportamento é reconhecido como impulsivo. Por quê? Porque ele só é manifesto, ele só é observado quando ele está errado. Quando a gente age dessa forma impulsiva, muito entre aspas, e a gente acerta, ninguém vai dizer que a gente foi impulsivo, vamos dizer que a gente foi competente. E onde é que está essa diferença entre o que vai ser julgado como impulsivo, como errado, como inadequado, daquilo que será julgado como competente no nosso comportamento? Basicamente diz respeito à qualidade desse comportamento automático que a gente tem. Bom, mas como é que a gente pode garantir qualidade desse comportamento automático? Será que, esse comportamento automático, ele é quase como se fosse uma robotização do ser humano? A gente é programado? Se você estudou um pouquinho de psicologia em algum momento da sua vida, ou até mesmo essa psicologia, vamos dizer, de boteco, né, a folk psychology, psicologia popular, você já deve ter ouvido falar na palavra condicionamento, né? As escolas behavioristas, né, as escolas comportamentais da psicologia, tratam muito dessa questão do condicionamento como sendo uma questão central aí na forma como a gente constrói nossos comportamentos. Mas será que a gente não consegue levantar um pouco mais camadas desse problema para tentar enxergar um pouco mais profundamente? Porque a origem disso tudo pode estar exatamente no resultado que a gente busca atingir. A famosa intencionalidade, mas não obrigatoriamente essa intencionalidade que nós sabemos que temos. Muitas vezes é o nosso sistema emocional quem constrói essas intencionalidades por conta das nossas necessidades. Eu falei sobre isso no nosso vídeo do papel da emoção no comportamento. Ela vai, de uma certa forma, direcionar quais são os resultados que a gente gostaria de atingir. E são esses resultados que a gente gostaria de atingir que, de uma certa forma, norteiam os comportamentos que nós vamos automatizar. E aí entra em ação, né, uma vedete, que é o neurotransmissor dopamina, que muita gente fala sobre ele, quase ninguém sabe exatamente o que, que ele faz, né? Eu tive a oportunidade de, na semana passada, falar novamente num dos podcasts mais assistidos aí do país, que é em termos de ciência, né, que é o podcast do Lutz, e fizemos um recorte lá, um corte que depois foi para o Instagram, falando de dopamina como motivação, e muito interessantemente foi um vídeo aí que deu bastante visualização, porque as pessoas têm esse interesse, né. Então vamos recordar aqui qual é o papel dessa dopamina nessa história. Basicamente, o que que a dopamina faz? A dopamina é um agente dentro da dinâmica funcional do sistema nervoso que norteia quais são os comportamentos que nós queremos fazer que se tornem automáticos, porque nos trazem resultados que não são que a gente deseja, né? Mas veja, não obrigatoriamente isso é o que nós deveríamos desejar. Hum? Aquele velho dilema, não é? Você quer emagrecer, mas não quer fazer dieta, né? Então você deseja um resultado, mas você não quer fazer a coisa que te leva a esse resultado. E aí, então a dopamina nunca vai te ajudar a fazer dieta, porque ela não está sob efeito daquilo que você deveria querer. Ela está sob a ação daquilo que você realmente quer, não é? Então, quando você consegue, em cada circunstância da sua vida, evidenciar qual é o resultado que você deseja alcançar, aquilo será o balizador para você construir um comportamento automático. E o comportamento automático vai ser construído para você atingir aquele resultado.
Então, não é que você está sendo robotizado. Na verdade, você não está sendo condicionado de uma forma completamente estranha a você. Porque, no fundo, quem deseja aquele resultado é você. Então, se nós conseguirmos entender, dimensionar, dentro da perspectiva do comportamento, o que é que nós realmente, essa palavra é muito importante ser frisada, porque tem que ser realmente mesmo, não pode ser só um discurso da boca para fora. Que você esteja querendo aquele resultado, você vai conseguir, né, nutrir o seu sistema de estímulos suficientes para que, quanto mais perto você chegue daquele resultado, mais você tenha ímpeto de realizá-lo. E aí entra em ação dois elementos muito importantes, que são justamente o elemento do sistema de dopamina, que é o sistema que vai meio que escolher qual é o comportamento adequado para atingir o resultado que você deseja, vai te dizer, olha, agora é a hora de você executar aquele comportamento, e o cerebelo, que é o sistema capaz de automatizar em si, né? É quem tem a circuitaria neuronal suficientemente robusta para gerar essa sequência de ativações neuronais que te levam a realizar um comportamento de uma determinada forma, parecendo autômato, parecendo robótico, parecendo automático. E a ponto da gente dizer, isso aí é a personalidade desse indivíduo, é o jeitão que ele leva as coisas na vida. Porque, no fundo, esse sistema rápido, esse sistema automático, ele é o sistema que a gente usa a maior parte do tempo, porque é ele quem nos ajuda a atingir esses resultados que a gente deseja alcançar. Então, a briga aqui, pessoal, e a briga que nós vamos ter no próximo vídeo, obviamente, é justamente a gente definir como é que a gente deseja as coisas, o que é que está no cerne desse conflito de desejos. Essa polifonia, essas múltiplas vozes que existem no cérebro, operando forças distintas, empurrando a gente para um lado e para o outro, como se fosse um diabinho e um anjinho, essa figura tão, né, icônica e tão já desgastada, vamos dizer assim, né, na filosofia humana, que é o conflito do bem e do mal, as dicotomias, que estão o tempo inteiro manifestas em nós. Né? A gente sabe o que a gente deveria querer, mas nem sempre é o que a gente quer. E a gente quer coisas que a gente definitivamente não poderia querer, não é? E não poderia por quê? Porque não é ético, ou porque não é moral, ou porque não é adequado, mas definitivamente não é sobre isso que o cérebro está preocupado o tempo inteiro. Ele está muito mais preocupado em atingir resultados que deem conta das suas demandas emocionais. E é por isso, então, que o processo de tomada de decisão depende tanto das emoções. Não é porque nós somos levados pelas nossas emoções, é porque elas são essas as emoções que, de uma certa forma, qualificam quais são os resultados que a gente deseja alcançar em cada uma das circunstâncias que a gente está vivendo. Então, nesse capítulo aqui do Neurociência do Comportamento, abre-se um leque absurdo de perguntas acerca de o que é que realmente norteia o comportamento humano no nível do desejo. E você não tem noção de quantos filósofos, psicólogos, neuropsicólogos se debruçam cotidianamente sobre essa diferença entre o querer, precisar, desejar e todas as nuances que isso tem no nosso sistema emocional. Espero que você tenha gostado dessa visão do impacto, né, desse conflito sobre os comportamentos e entenda que comportamentos automáticos não estão aí apenas para serem econômicos, mas sim e principalmente para serem rapidamente, incisivamente relacionados com aquilo que você deseja alcançar. E por isso mesmo parece quase que te produzem uma visão de túnel, como se não houvesse quase nada além daquele comportamento a ser realizado naquele momento. Parar, puxar o freio de mão, pensar acerca das coisas e requestionar o porquê dos seus comportamentos é o assunto que a gente leva no próximo e último vídeo da série Neurociência do Comportamento, aqui no Nada Trivial. Gostou? Então, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de ver os outros vídeos da série se você ainda não assistiu, porque o último vai ser realmente um passa-régua nessa história, trazendo as perspectivas do córtex pré-frontal, o famoso córtex pré-frontal no comportamento. E se você está prontinho para se aprofundar em neurociência, junte-se a nós na comunidade Inédita, que é a comunidade que congrega todas essas empresas do Grupo Inédita, tanto na neurociência e educação, quanto os cursos de neurociência, quanto a empresa
a Illumine, que é uma consultoria empresarial, todas essa a editora, a Design Myself, todas essas empresas que você vê passar aqui no Nada Trivial, como os patrocinadores desse canal, e que se juntam para produzir agora esta grande comunidade de compartilhamento de conhecimento, onde você, se até o dia 17 de junho de 24 estiver inscrito na comunidade, pode se tornar um membro fundador e definitivamente nos ajudar a pilotar esse transatlântico rumo ao conhecimento. Um grande abraço e até o próximo.